Hey pessoal, tudo bem com vocês? Sou Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou falar com vocês sobre a medida provisória 1227 de 2024. Não é um vídeo que eu costumo fazer aqui no canal, a gente fala muito sobre livros, séries, resenhas, viagens, enfim. Mas vira e mexe eu trago algum tema relacionado ao meu trabalho, ao meu dia a dia. Aqui no canal tem um vídeo sobre todos os impostos aqui no Brasil. É um vídeo bem bacana, bem legal, tem muitas views. E eu queria aproveitar essa oportunidade aí que eu gravei esse vídeo e postar aqui pra vocês, tá bom? Desde já, se vocês gostarem, não esquece do like e de se inscrever aqui no canal para mais vídeos sobre o assunto. Aí eu posso trazer outras informações importantes também sobre essas medidas provisórias, assuntos tributários, que é o meu dia a dia, é o meu trabalho fixo, tá bom? Beijo, abraço, até mais e tchau! Olá, muito bom dia. Eu sou o Luiz Eduardo e hoje eu vim trazer algumas novidades sobre a medida provisória 1227, editada agora em 2024, no início desse mês de junho. Vou trazer aqui alguns questionamentos de alguns contribuintes, tentar responder isso aqui para vocês. Se vocês gostarem, vou pedir já para deixar um like aqui embaixo e também compartilhar com os seus colegas, grupos de WhatsApp, tá bom? Eu vou passar aqui por um breve contexto de como que surgiu essa medida provisória, trazer alguns questionamentos, algumas reflexões, indagações, e aí a gente vai pensar em conjunto, podendo até discutir aqui embaixo também, tá bom? Bom, e é isso, em linhas gerais, essa é a ideia. A medida provisória, então, 1227, ela veio como uma surpresa, né? Na verdade, um remédio muito amargo para todos os contribuintes. Alguns falam até em chute no estômago dos contribuintes do agronegócio, empresas de petroquímica, farmacêutica, né? Justamente porque ele traz aí 4 novidades. E aqui eu quero falar da mais tranquila para a mais difícil, e depois eu também quero tecer alguns comentários sobre cada uma delas, tá bom? A primeira mudança, assim, que podemos dizer que é tranquila, é a declaração de benefícios fiscais à Receita Federal. Então, se você tem algum tipo de benefício, você vai ter que deixar isso claramente para a Receita Federal em algum momento. Eles vão disponibilizar o método, o mecanismo, tá? Isso ainda não está claro, mas acredito eu que nas próximas semanas teremos novidade. Em relação à segunda mudança, é a delegação de competência aí para o Distrito Federal e para os municípios para julgamentos do ITR. E daqui a pouco eu já vou fazer uma crítica sobre esse assunto. Temos também a modificação de crédito de não cumulatividade do PIS e da COFINS, que eles só podem ser utilizados com créditos de PIS e COFINS, né? Não podemos mais utilizar com créditos da mesma espécie, como vínhamos fazendo. E créditos presumidos de PIS e COFINS não poderão ser compensados e nem ressarcidos. E aí é onde o bicho pega. Bom, eu acho que essa ideia, né, o contexto que a gente precisa trazer do nascimento da medida provisória, o governo vem muito tempo discutindo questões como a desoneração da folha, a questão da importação das brusinhas, que a gente brinca, né? Brusinhas aqui eu falo brincando mesmo, da China, AliExpress, Shopee e tal. E essa questão, acho que mais pega na desoneração da folha, né? Tanto que o STF, quando bateu lá em cima, ele deu o aval falando que poderia ser feita essa questão, desse modo como foi negociado, desde que houvesse uma forma de compensação para esse rombo que é criado da forma como ficou negociada aí entre o Legislativo e o Executivo, porque vamos fazer a desoneração, não vamos, isso vai atingir severamente os contribuintes? Não tá bom, vamos fazer de uma forma gradativa, mas isso gera aí um rombo para os cofres públicos. E como vamos resolver esse ponto? Pau no contribuinte, tá? Então, esse é o contexto em que nasce essa medida provisória. Aí é que eu vou trazer algumas problemáticas e eu vou começar do mais fácil para o mais difícil. Eu acho que em questão da declaração dos benefícios para a Receita Federal, as multas são muito altas, então seria aí uma severa crítica. Eu até poderia fazer uma monografia só para discorrer esse tópico de declaração dos benefícios, mas assim, eu não vejo como grandes problemas para os contribuintes até o momento. Acho que esse ponto pouco se discute a constitucionalidade, inconstitucionalidade, acho que isso tudo bem. Um segundo ponto, né, que pode trazer algumas dúvidas e indagações é delegar esses poderes aí para o Distrito Federal, municípios, para julgamentos do ITR. A gente sabe que a Receita Federal não consegue fiscalizar todos os municípios lá no detalhe para cobrar a questão do ITR, as fazendas no interior do estado e do Brasil. Então ela delega isso aos municípios. O problema é que alguns municípios nem legislação de processo administrativo
possuem. Você entra no site, o site é ruim até para você entender o caminho de como você vai fazer um processo administrativo. Então, aí é um ponto que realmente é muito crítico, tá bom? Na questão dos créditos de PIS e COFINS, tanto da crédito não cumulatividade, créditos presumidos, eu primeiro quero trazer uma indagação que muita gente tem perguntado: Luiz, como que vai ficar os meus créditos já adquiridos em ações judiciais? Por exemplo, né, a tese do século, ganhamos lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões da exclusão de ICMS abaixo de cálculo PIS e COFINS, isso gerou um pagamento maior de PIS e COFINS. Como que faria com o meu PIS e COFINS? Posso compensar com outros tributos ou eu vou cair aí nessa medida provisória e só vai poder ser PIS e COFINS com PIS e COFINS? A legislação ela não é muito clara. Muito se discutiu sobre isso entre os tributaristas e a gente acha que não seria, tá? Isso não seria problema de impedimento. Você pode compensar PIS, COFINS, RPJ, CSL, talvez até INSS, dependendo daquela questão da limitação do e-social, tá bom? E também não se esqueça de que tem que respeitar a medida provisória, que foi convertida em lei, da limitação, tá? Você só consegue compensar um limite acima de 10 milhões, então tem umas regrinhas específicas para empresas que fizeram uma arrecadação maior aí, de valor acima de 10 milhões, tá bom? Problemáticas desse assunto. Agora vamos entrar efetivamente nos problemas que isso podem gerar, que eu acho que essa medida provisória vai gerar, que alguns chamam de medida provisória da maldade, outros, né, enfim, eu chamo como um chute no estômago dos contribuintes, né? Estamos aí no meio de uma discussão da reforma tributária, falando sobre cashback, sobre créditos, sobre como conciliar principalmente o contribuinte com a fazenda, mas esse tipo de medida para mim fica muito claro, cada vez mais vai existir uma amizade entre o contribuinte e a fazenda. Eu costumo até dizer que seria como o Tom e Jerry do filme que a gente assistia, né? É sempre um correndo atrás do outro e é muito difícil ver essa amizade nascendo com medidas provisórias tão agressivas, tão drásticas e que violam até a segurança jurídica. Mas quais são as problemáticas? Primeiro delas, eu acho que a questão dos créditos, você não respeita, né, a questão da anterioridade nonagesimal, que são os 90 dias. O contribuinte ele não está preparado para essa alteração. É um aumento indireto da sua carga tributária para o agronegócio, para, né, as farmácias. Então, realmente deveria ter sido pensado na questão do respeito ao princípio nonagesimal. Outra questão que também me parece é a perda de crédito para essas empresas de exportação. Inclusive, parece um desincentivo à exportação, porque a empresa ela já tem que já esbarra, né, na verdade, com uma série de problemáticas, questões ambientais, de exportação, burocracia que outros países não têm. Hoje, por exemplo, essa questão de exportação de soja no Brasil, que é algo muito forte, e sem contar aqui, né, só fazendo um parênteses muito grande, que a gente acabou de sofrer um problema de chuvas no Rio Grande do Sul, né? Mas isso assim, fica só entre parênteses mesmo. Mas aí tem a questão da exportação de soja e agora a gente vai esbarrar nessa perda desse crédito. Isso me parece, inclusive, como um calote aos contribuintes, sabe? Eu tive um crédito até aqui e agora, de repente, eu não provisiono esse crédito, eu coloco como uma perda. Como isso fica, sabe? Eu tenho que fazer todo um novo planejamento financeiro para minha empresa. Eu já tinha feito esse planejamento no começo desse ano, né? A gente pensa lá numa empresa, olha, vai ser assim, assim, assado, eu tenho esse crédito, eu vou utilizar dessa forma, e de repente isso me parece mais como em formato de um calote, né? E eu diria mais, assim, essa questão do crédito presumido, ela não é um benefício, como a Fazenda faz parecer. E aqui eu tento, para tentar explicar para linhas gerais, como quem não entende como que seria esse crédito presumido de PIS e COFINS, imagina como se fosse, entre aspas, um cashback, mas é um cashback já combinado com o contribuinte antes, do tipo, olha, a gente vai fazer essa tributação, mas isso aqui vai retornar para você. Então não é bem um benefício, tá? É um crédito, realmente é uma tributação indevida que ela aconteceu e que o nosso sistema tributário ele é muito complexo, então isso volta no formato de crédito para aquele contribuinte que pagou a maior. Então não se trata bem de um benefício, tá bom? E eu fico muito chateado justamente porque a gente está discutindo muito essa questão do split payment e agora isso fica um pouco enfraquecido, né? A medida provisória vem e quebra um pouco a confiança dos contribuintes e a gente fica bem chateada com essa situação. Bom, essas são as minhas ponderações. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí de vocês e se ficar alguma coisa no ar, conte comigo, tá bom? Mande uma mensagem, escreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e a gente pode
terminar ou continuar essa discussão que eu acho de extrema necessidade. E aí vocês podem perguntar, isso vai continuar? Isso vai vigorar? Eu acredito que não. Mas, enquanto isso, a gente promove grandes discussões sobre o assunto. Muita gente também vem perguntando, e aí, você acha que as associações vão levar isso para o STF e tal? Não me parece ser um bom momento, dadas as recentes decisões que nós temos tido no STF, STJ, né, das questões tributárias. O STF, no momento, ele não está preocupado em se debruçar sobre assuntos constitucionais e tributários. Então, não acho que seja o melhor momento levar essa discussão para o STF. Mas, para o Poder Judiciário, não vejo como dúvidas, né? Sim, eu ingressaria com ações individuais para essa discussão e poder se valer aí do seu direito. Pelo menos nesse período em que acredito que vá vigorar essa medida provisória, embora eu acho que lá no futuro ela vai acabar caducando, tá bom? É isso, são essas minhas observações. Eu agradeço você assistir até aqui. Um abraço, até mais e tchau.